Olá, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o coordenador de políticas públicas para a juventude do município de Rio Branco, André Camay. Boa noite, André, bem-vindo ao Ideias da Aldeia, falando com as 22 cidades do Acre. Boa noite, Diogo, boa noite a todo mundo do Acre, toda a juventude do Acre, é um prazer estar aqui de novo. André, você é um jovem que está à frente de um trabalho voltado para a juventude, voltado, ou seja, para o segmento do qual a gente faz parte, Exato. né? E aí eu te pergunto, eu acho que esse bate-papo no Ideias da Aldeia, ele tem que ter muito dessa informação sobre como é que a juventude está sendo encarada pela mídia, pela saúde, pela educação, enfim, pelas várias áreas que tanto o poder público quanto a sociedade civil interagem com a juventude. E aí eu te pergunto, qual é o tratamento que a juventude tem recebido no país hoje? O que representa a juventude para o Brasil? Legal, Diogo, olha só, esse é um assunto interessante pra caramba, porque por muito tempo a juventude ela foi tratada como algo que deveria ser tutelado, cuidado o tempo todo, porque e usando sempre o velho ditado do mente vazia, oficina do diabo, né? De que o jovem que estivesse ocioso, tal, ele sempre estaria, enfim, ele seria alvo da criminalidade, das drogas e tal, né? Seria vítima disso o tempo todo. E aí vem uma história dos anos 60, de uma juventude mais talvez na visão de algumas pessoas irresponsável e tal, né, que não estava muito ligada nas questões. Depois vem uma outra visão dos anos 90, que a juventude vai para a rua, né? Se bem que a juventude dos anos 60 é muito politizada. Muito politizada, também. Mas a visão que se tinha era de que era uma juventude transviada, né? Mas nos anos 90 já tinha esta cara de politizada, né? Porque foi pra rua, brigou, fez um monte de coisas, né? Participou das diretas, do impeachment, enfim, um monte de coisa nos 80, 90, tinha essa visão. Né? E aí, a partir disso, vem a construção de um monte de visões sobre juventude. Por exemplo, a mídia tinha uma dificuldade enorme de olhar o jovem como sujeito de direitos, como protagonista, como participante da sociedade, e sempre observava o jovem como problema. Né? A juventude é um período de problema na vida das pessoas. Na juventude que se entra nas drogas, é na juventude que se desenvolve o alcoolismo, prostituição e tal, e essa série de coisas, criminalidade, enfim. Né? Então essa era uma visão muito forte que se tinha da mídia sobre juventude, né? E do poder público também. Do poder público também, tanto que as políticas que se tinham para a juventude eram políticas que tutelavam a juventude, né? Políticas para tutelar. Políticas de direito se tinha para criança e adolescente, para adultos e tal, né? Agora, para a juventude, a política de direito era muito incipiente, não era objetiva. Tutela. Aproveitando o gancho da primeira pergunta, André, já que você fez um pouco desse resgate histórico, a gente, durante a década de 80, o início da década de 80, a gente ainda vivia sob um período de ditadura militar. Aí a gente teve a abertura política e em 88 a gente teve a promulgação da Constituição, que vive até hoje, que é a Constituição de 88, que traz uma série de direitos para a juventude, para as crianças, para os adolescentes, e que pelo menos indicava que o Estado deveria agir de uma outra forma para com essa juventude. De 88 para cá já são quase 20 anos. Nesse período, o que é que mudou na forma do Estado entender a juventude? Olha só, Diogo, eu posso te dizer que nos últimos 3 anos a gente avançou muito em política de juventude no Brasil. Por que a gente avançou muito? Porque, vou te dar um exemplo aqui, na Europa, hoje, qual é a prioridade da juventude? Na Europa, a prioridade da juventude hoje é habitação. Porque a educação está resolvida, a segurança alimentar está resolvida, saúde está resolvida, né? Mas aqui no Brasil, essa era uma discussão muito nova. Né? Uma discussão muito nova que começou a ser feita como política de juventude, né? E não mais como uma política que atendesse a toda a sociedade, inclusive a juventude, né? Nivelando aí como se fosse uma fase da vida onde não tivessem diferenciais, necessidades próprias e tal, mas é só um período. Enfim, mas aí a partir do governo federal, né, do governo do presidente Lula,
as políticas de juventude elas foram tratadas como políticas de juventude, tanto que foi criada a Secretaria Nacional de Juventude, criado o Conselho Nacional de Juventude e o ProJovem, que é o programa específico da Secretaria Nacional de Juventude. Mas também foi trabalhada uma questão transversal e foi colocado no centro do poder público, no centro do governo, a discussão sobre juventude. Então hoje se tem programas no Ministério do Trabalho específico de juventude, tem programas na saúde específico de juventude, na educação, no Ministério da Cultura, no Ministério do Esporte, enfim, né, em todas as áreas da produção, né, do acesso à terra, enfim, a gente tem hoje uma política nacional, né, que trata a juventude não mais como um problema de um setor do governo ou de outro, mas um problema de governo. Correto. Essa política é uma política que está estabelecida, que teoricamente deveria funcionar muito bem. Em princípio, ela é realmente muito bonita, André. Contudo, o Brasil é um país de dimensões continentais e com mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, né? E aí, diante desses dados, como você falou em saúde, educação, trabalho e mídia, né? O tratamento que a mídia dispensa para os jovens. E aí é legal para a gente ter uma noção de como é que funciona nessas 4 coisas. Quais são os principais problemas nessas áreas e para a gente ter uma noção e como é que isso pode ser resolvido. Porque assim, a partir de um tempo para cá, foram criadas várias estruturas. Aqui no Acre a gente tem um exemplo claro disso, que foi criada a Secretaria de Juventude, depois a Coordenadoria Municipal de Juventude. O Conselho Estadual também. O Conselho Estadual, que é a participação da sociedade. E aí eu queria que você me dissesse, a gente pode começar pelo trabalho. Quais são os problemas que a juventude enfrenta com relação ao mercado de trabalho hoje no país? Diogo, essa questão do trabalho é muito interessante. Primeiro, a gente tinha um problema da inserção da juventude, da participação da juventude no mundo do trabalho com a condição da experiência, né? O jovem não tem experiência, então ele não participa do mundo do trabalho. Mas se ele não participa do mundo do trabalho, ele não tem experiência, né? E aí a dificuldade maior era da participação do jovem não no mercado de trabalho, né? que é um olhar para um mercado formal, da carteira assinada, mas a gente começa a observar o jovem agora a partir da participação no mundo do trabalho, onde ele pode criar autoemprego, onde ele pode estar associado em cooperativas. Na verdade, ele está entrando no mundo produtivo, né? Está entrando na atividade produtiva. E essa inserção na atividade produtiva que é fundamental, né? E aí o jovem passava por esse problema na entrada do mundo do trabalho. Você perguntou qual é o problema, né? O problema era exatamente esse, era a abertura da porta para o mercado de trabalho. E aí, por que isso não acontecia? Essa abertura, além da necessidade da experiência, né, ainda tinha um problema na formação desse jovem, né? Um jovem que não tinha uma formação escolar que garantisse a ele a entrada no mundo do trabalho, né? Não tinha uma formação cidadã que garantisse a ele essa inserção no mercado de trabalho, né? E também não tinha uma formação política que garantisse a ele a busca pela inserção nesse mercado de trabalho, né? A busca no mundo político, na inserção no mercado de trabalho, né? Da participação dele em eleições, do voto e tal, da participação dele em mandatos parlamentares, nos governos e tal, e da exigência disso. Te interrompendo, André, e assim, para a gente ter um exemplo próximo da gente aqui no Acre, essa participação, ou esse incentivo à participação, que também é chamado de protagonismo juvenil, como é que isso funciona num exemplo mais próximo da nossa realidade aqui no Acre? Legal. Aqui no Acre, aconteceu um movimento interessante, que foi quando a Secretaria de Juventude começou a fortalecer os movimentos de juventude através do Fórum de Juventude e do Conselho de Juventude, né? Então se criou um fórum onde se discutia a política de juventude, apontavam diretrizes para a política do Estado, né? E também foi nesse fórum que foi criado o Conselho. Mas a partir daí surgiram várias organizações de juventude, como por exemplo a Organização Jovem Age, lá do Tancredo Neves, a Organização Cocares, lá da Baixada ali da Sobral, né? Baixada do Sol agora, não pode mais chamar Sobral, é Baixada do Sol. Agora mudou. O nome agora é Baixada do Sol. Mas essas organizações, elas passaram a ser protagonistas nessa participação, né? Então hoje nos fóruns de juventude, no Conselho de Juventude, essas organizações estão participando, fazendo a interlocução direta com o Estado através dos instrumentos de controle, como o Conselho,
né, dos instrumentos de consulta como fórum, né, e dos instrumentos de conferência, como a própria Conferência de Juventude, que deve acontecer logo logo, né. Bem, esse é um exemplo prático e claro, né. Agora, outros exemplos é a participação da juventude nos poderes, né, como nós já tivemos prefeitos bem jovens, né, o governador Jorge Viana foi prefeito bem jovem, né, a gente tem um exemplo de vereadores e de parlamentares jovens, e essa coisa interessante da juventude talvez começar a pensar não mais numa representação distante, mas da juventude mesmo participando né, do legislativo, do executivo. Né? Acho que a busca por essa hoje as eleições estão próximas e vários candidatos jovens de idade e levando o nome da juventude e tal, né? De vários partidos. De vários partidos. É interessante, é um movimento que de certa forma, os políticos observaram que é um espaço interessante, né? Que é a juventude... nicho de muitos votos. E esse é um nicho de muitos votos e uma coisa, e é um indicador também do que aconteceu no Estado, né? E do que tem acontecido no município. Há muito tempo atrás, a juventude também tinha muito voto, também tinha muito jovem, mas isso não estava na pauta, não se discutia a juventude. Né? Era muito difícil dialogar com a juventude, por quê? Porque a juventude é problema, droga, não sei o quê. Né? Então, como é que eu vou dialogar com esse público? Hoje não. Hoje todo mundo quer dialogar com a juventude. Hoje ela é um público importante, né? Hoje é um público fundamental para os políticos. Né? Mas eu acho que a juventude precisa ter cuidado com isso, precisa olhar bem. Com certeza. André, a gente vai para um rápido intervalo. Nós ainda faltam alguns pontos para a gente, exatamente para tratar disso, né? Assim, de como é que a juventude participa dessas questões, como a saúde, como a educação. Exato. Isso, afinal de contas, é o protagonismo juvenil tão falado. E a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, ok? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente continua trocando essa ideia sobre juventude com André Camay. Estamos de volta conversando com André Camay, ele que é coordenador municipal de juventude aqui na cidade de Rio Branco. André, no bloco anterior, nesse papo sobre juventude, a gente tinha elencado alguns pontos para falar como é que a juventude pode participar disso, de assuntos que dizem respeito a ela própria, né, a nós mesmos. Exato. E a gente falou de um ponto muito importante que é a situação do mercado de trabalho, de como entrar. E tem dois outros que eu queria que você falasse sobre isso, que é saúde e educação. Como é que o jovem pode participar das políticas públicas, das chamadas políticas públicas, enfim, da vida pública, quando o assunto é a sua saúde e a saúde da população em geral? Diogo, olha só, esse é um ponto de vista que eu tenho, de que quando a gente vai falar de saúde, a gente não pode tratar meramente das políticas digamos, de saúde física e de hospital. Né? Não dá para a gente tratar assim, principalmente quando a gente fala de juventude. Né? Para mim, não consigo distanciar Porque você pensa em saúde, você pensa em doença. Em doença, exato. Não consigo distanciar a saúde de meio ambiente, por exemplo. Né? Isso, para mim, é uma coisa que está ligada, estão intrinsecamente ligadas, estão muito próximas. Né? E aí eu acho que a juventude ela tem que participar das políticas de saúde, por exemplo, né, a partir da compreensão do que é política de saúde. Né? Eu acho que a saúde ela precisa, talvez, chegar mais no jovem com informação. Né? O jovem precisa entender melhor que história é essa de política pública de saúde, porque na cabeça dele até hoje, a política de saúde chega a ele quando ele precisa ir no hospital. Né? A política ou de às saúde, vezes nem chega. Né? Ou nem chega. Né? Ou então a política de saúde chega nele quando ele precisa de uma camisinha e tal, que ele vai lá no posto de saúde pegar uma camisinha. Né? Mas eu acho que a gente precisa observar de uma outra forma. Né? Eu acho que o jovem ele precisa compreender de como ele deve se comportar em casa para ter uma boa saúde, do que ele precisa fazer para ter uma boa saúde, de como ele precisa pensar a vida dele para ter uma vida saudável.
né, do ponto de vista do esporte, né, do ponto de vista da alimentação, da segurança alimentar, né, do ponto de vista da própria saúde física mesmo, a gente acaba não tendo que fugir disso. E psicológica, né, isso é importante, mas também do cuidado com o ambiente. Né. Hoje você vê muitos jovens ainda falando de que essa história de cuidar do meio ambiente é bobagem, né, de que a gente não tem que se preocupar com isso, ou até dizendo de que isso é discurso, só discurso, né, mas não compreende, talvez ainda não tenha tido a oportunidade de compreender o que está, né, o que está acontecendo, está orbitando em torno dele quando ele está falando de meio ambiente. Né. Vamos pegar um exemplo aqui muito interessante sobre jovens que compreendem isso. Né. A organização Cocares, que é uma organização lá da Baixada, da Baixada do Sol, né, que eles trabalham com a questão da educação ambiental. Né. Hoje, aqueles jovens que estão ali são referência para o Ministério do Meio Ambiente quando se fala em educação ambiental para jovens. Né. Que trabalho que é desenvolvido por eles? Por eles trabalham com a questão da educação ambiental, a formação de convidas, que é um projeto de desdobramento da Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, né, que a ministra Marina criou desde a primeira conferência. Né. Então eles vão criando as comissões de proteção à vida nas escolas, né, que são as convidas, né, também desenvolvendo várias atividades. Estão realizando agora, na próxima semana, a Semana pela Paz, lá, dia 14, começa dia 14, lá na Baixada do Sol, uma Semana pela Paz, né, mas também com a temática ambiental. Então, esse é um exemplo prático, né, de quem está se relacionando diretamente com uma política de meio ambiente, mas que está pensando, na verdade, na sua saúde. André, você falando dessa participação desse grupo de adolescentes e crianças também, né? Lá da Baixada do Sol, remete a gente onde é que começa esse espírito que a juventude tem de participação, esse espírito de mudança, de contestação, que é muito forte. Quando a gente é jovem. Tudo exige uma urgência muito grande. E assim, esse espírito, muito dele se manifesta na escola. E a gente vai para a base de tudo, que antes do mercado de trabalho, antes das questões de saúde, para que essa participação aconteça, muitas vezes ela tem que começar a deslanchar nos palcos da própria escola. E muita gente que está assistindo a gente agora, enfim, deve ir para a escola todo dia, enfim, assistir aula, participar de uma série de atividades, ou pode começar a propor isso dentro da sua própria escola. E aí eu te pergunto, que relação hoje, você como coordenador, como um gestor, você é um jovem que é gestor de políticas públicas, hoje para a juventude, certo? Exato. Como é que você encara isso, a participação do jovem na educação que é dada para ele? Legal. Como você falou, a educação é a base. Né? Se a gente for discutir trabalho, cultura, esporte, lazer, saúde, o que for, a gente vai acabar na educação. Né? A gente vai sempre puxar de lá algo para começar a falar disso. Né? Mas eu acho que a participação dos jovens na vida da escola, né, ela é fundamental e ela, por muito tempo, talvez tenha sido dificultada. Né? Os grêmios estudantis, por exemplo, sempre foram olhados como até o próprio jovem olhava isso, como a instância dentro da escola para brigar com a direção. Né? Para exigir da direção. Ou então, pelos outros colegas, como o lugar onde fica aqueles que não querem estudar. Que não é, né? Não é. Na verdade, o Grêmio Estudantil ele precisa ser encarado pela direção da escola, ele precisa ser encarado pelos jovens que estão no Grêmio e pelos outros como mais uma instância na escola para ajudar a escola, né? Para ajudar com que a escola aconteça. Né? Mas a participação do jovem, ela, sem dúvida, começa na escola. Né? Se você observar jovens que participam da vida política hoje, efetivamente, né, eles, sem dúvida, eles passaram por alguma coisa assim na escola, pelo Grêmio, pelo centro acadêmico, pelo DCE e tal, eles passaram por isso. Mas também eles passaram por um processo de formação na escola que permitiu isso a eles. Né, que permitiu isso a eles. Isso, é só te interrompendo e aproveitando para fazer essa pergunta. Para o jovem, porque uma coisa assim, é para a escola e para a sociedade como um todo, mas para o jovem, para quem está assistindo a gente agora, nessa entrevista, que vai para a escola todo dia, assim,
qual é a importância e a interferência que uma participação dessa, que o envolvimento numa atividade desse tipo, de centro acadêmico, de grêmio estudantil, de grupo escolar de estudo, tem na vida dele? Diogo, eu acho que a participação dele nessa relação com a escola, através dessas instâncias, desses agrupamentos, né, dessas organizações, ela permite talvez uma formação além da formação que a escola vai passar para ele na sala de aula. Né? Ele vai passar a se relacionar com os outros jovens, né? Não mais só o cara que senta do lado da carteira dele, mas vai passar a estabelecer uma relação muito mais, não gosto dessa palavra responsável, mas uma participação muito mais efetiva, uma relação muito mais efetiva com os outros, na preocupação com a escola. É como na se fosse construção um treino para o dia a dia lá fora, depois que a escola acabar. Exato, mas para a participação na construção da educação dentro da escola. Porque se a gente observa a escola como que a educação da escola ela está só ali na cadeira e no quadro negro e com o professor, isso não está certo. Eu não acredito assim. Eu acho que a educação na escola ela acontece em todos os momentos que a gente está na escola. Né? Tá no momento do intervalo, onde a gente conversa com os outros. Né? Tá no momento que a gente vai para a educação física, que joga futebol e que conversa e que troca ideia com os amigos. Né? Tá em todos esses momentos. Né? Acho que a vida na escola é isso. Mas também tem uma coisa interessante, que é a participação da comunidade, que não é só os jovens que estão na escola. Essa é fundamental, né? Porque a escola ela é um espaço físico, que está em algum lugar. Né? E quem está em volta dela, às vezes não sabe tudo que pode acontecer ali dentro. Né? Uma escola que tem equipamentos esportivos, que tem biblioteca, como a gente tem aqui, graças a Deus, a gente tem aqui escolas fantásticas. Né? Eu tive encontros agora, há pouco tempo em Brasília, que quando eu falava das escolas aqui, as pessoas não acreditavam. Sabe, que tem biblioteca, que tem piscina olímpica, sabe, que tem professores qualificados, que os professores ganham bem, né, que há uma participação dos jovens na escola. Mas, enfim, quando essa escola está ali na comunidade, ela precisa interagir com essa comunidade. Né? Até para que o processo de educação ele saia do portão da escola e que ele passe, o processo educativo, ele passe a fazer parte da comunidade, não mais só dos alunos da escola. Né? E talvez essa participação do jovem na escola o torne alguém, ele deixe de ser um protagonista individual. E isso é importante. Né? Isso é uma coisa fundamental que a gente precisa discutir. Sobre o conceito de protagonismo juvenil. Né? A gente até, por um tempo, vem discutindo isso, de que não dá para a gente pensar o jovem como um indivíduo só. Né? Mas a gente tem juventudes, nós temos muitas juventudes, nós temos jovens que fazem muitas coisas. Jovem que está na escola, jovem que participa do Grêmio, jovem que não participa do Grêmio, jovem que faz o hip hop, jovem que não gosta de hip hop, jovem que ouve música sertaneja e gosta de forró, jovem que gosta de forró, e jovem que não gosta de arte, que não gosta de música, né? Mas que deve ser respeitado na sua opção e tal. Né? Mas a partir do momento que a gente olha o jovem meramente como um indivíduo, talvez a gente tire dele a responsabilidade da participação dele no desenvolvimento da sua comunidade. Né? Porque ele passa a ser apenas ele fazendo, e não mais alguém que participa do desenvolvimento, mas alguém que faz só. Já que a gente está falando dessa relação do jovem, desse conceito de protagonismo juvenil, ou seja, como é que o jovem se relaciona com a sua comunidade, a partir da sua escola, do seu bairro, a sua rua, como é que você enxerga isso? Você, como coordenador municipal de Juventude de Rio Branco, tem uma visão também sobre o que acontece nos municípios, até porque vários programas do governo federal, que você citou no começo da entrevista, são desenvolvidos diretamente com os municípios, e alguns desses programas voltados para a juventude diretamente. Como é que isso funciona nos municípios do Acre? A gente tem 22 cidades, André, cada uma com suas peculiaridades, cidades muito afastadas, outras mais próximas do centro administrativo, que é Rio Branco. Como é que isso funciona, assim, esses vários acres que existem e os vários jovens e tribos de jovens que existem em cada um desses lugares? Como é que isso funciona? Como é que esse protagonismo acontece de verdade? Olha, Diogo, eu acho que isso tem acontecido muita coisa nas cidades do Acre, mas que a gente precisa avançar muito ainda, né? Precisa avançar bastante nisso. A gente tem em vários municípios já associações de jovens,
né? Jovens que participam dos governos, jovens vereadores. Nós temos, no Jordão, por exemplo, a gente lá tem um vereador que, se eu não me engano, ele tem 23, 24 anos, não sei bem, né? Mas que é bem jovem. Né? Mas, quanto às questões das políticas de juventude, a Secretaria de Juventude teve uma ação muito forte nos municípios. Né? Primeiro, com atividades, levando atividades culturais através da FEM, levando as escolas que foram reformadas, né? Lá nos municípios. Isso é política de juventude. Educação profissional, por exemplo, como a gente tem o Ceflora lá em Cruzeiro do Sul, a Universidade da Floresta lá em Cruzeiro do Sul, isso é política de juventude também. Né? Equipamentos esportivos que foram construídos nos municípios, isso é importante. Né? Enfim, né? A gente tem aí uma série de políticas de juventude. Agora, da participação dos jovens, e isso é uma coisa importante, né? A gente tem uma participação, talvez em cada município a gente tenha uma participação diferente. Né? Em Feijó, por exemplo, né, lá tem a Associação de Jovens Feijoenses. Eles conseguiram um financiamento de R$100 mil da Unicef, há pouco tempo atrás, para desenvolver um programa de combate à violência, né, de promoção da cultura de paz. Né? Ou seja, são jovens que já vinham participando, construindo política, discutindo política pública. Isso é um exemplo objetivo. Objetivo, claro. Né? Eles foram lá e conseguiram, com a ajuda da Secretaria de Estado de Juventude, com a ajuda, né, do governo, conseguiram chegar até a Unicef e apresentar o projeto deles. Né? E mostraram o projeto deles e conseguiram. Em outros municípios, às vezes, a gente nem tem essa discussão. Né? Mas isso também vai, Diogo, eu acho que da compreensão dos gestores, sabe, nas cidades. A gente precisa entender bem isso. Por exemplo, o governo federal hoje, ele tem trabalhado com algumas políticas de juventude direto na cidade. Né? Trabalhando direto com as cidades. A gente tem aqui em Rio Branco, por exemplo, o ProJovem, né, que está atendendo hoje 1.200 jovens. Né? A gente vai começar a implantar agora o Juventude Cidadã, que é um outro programa do Ministério do Trabalho, né, que vai fazer qualificação profissional de 800 jovens aqui em Rio Branco. Nós tivemos o Consórcio Social da Juventude também. Né? Acaba que, assim, Rio Branco conseguiu correr muito mais atrás disso, mas os outros municípios, Sena Madureira vai executar agora o Juventude Cidadã. Eu estava lá no encontro do Juventude Cidadã em Brasília, e tinha uma pessoa da Prefeitura de Sena Madureira que estava lá também. Vai acompanhar o projeto. Exato, vai acompanhar o projeto. Então nós temos gestores que têm sensibilidade para isso, que estão começando a compreender isso, mas que talvez, eu acho que a gente precise chegar mais com os gestores para a gente poder levar essa compreensão, porque não é uma compreensão simples, como é uma política nova. Vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu. Estava lá em Brasília, no encontro, e um gestor de uma cidade, se eu não me engano, do Mato Grosso, ele, contextualizando sobre essa questão do mundo do trabalho, né, a gente estava numa capacitação de implementação do programa. E aí ele falou de que a gente, além de qualificar o jovem, fazer a qualificação profissional, a gente precisava ensinar o jovem a falar. Né, porque o jovem fala mano, fala e aí tio, né, e aí beleza, não sei o quê. Então o jovem trabalha com essas... Mas aí eu não resisti, né? Como militante das questões juvenis, para além do gestor estar o militante, né, eu tive que pegar o microfone e dizer de que a gente precisa compreender as juventudes e a gente precisa compreender as linguagens da juventude. Ali tem um acúmulo cultural muito grande, quando o jovem fala de alguma forma. Né? Talvez o poder público esteja precisando aprender a ouvir a juventude. A escola precisa aprender a ouvir a juventude. Né? Enfim, a gente precisa aprender isso mesmo. Né? Por exemplo, a gente tem o Mano Augusto, por exemplo, do movimento Mucambo. O Mano Augusto é estudante de Ciências Sociais, está acabando o curso de Ciências Sociais, mas não deixou de falar mano. E é cheio da gíria. E é cheio da gíria, cheio da marra. Mas é um cara que compreende, que lê, sabe? Que não é porque ele fala diferente, que é estranho o jeito que ele fala para algumas pessoas, que ele é pouco... que ele tem pouca formação acadêmica, que ele tem pouca formação, né? André, sempre te interrompendo. Porque nós dois falamos muito. A gente está chegando ao final da entrevista, certo, porque o nosso tempo já está estourado. E eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Ideias da Aldeia, falando sobre esse tema que é tão importante para mim, para você, para quem está assistindo, mesmo para quem não é jovem. Afinal de contas, o Acre é um estado jovem, né? Muito jovem, muito jovem. Obrigadão, você tem um telefone de contato? Tem. O
telefone da Coordenadoria de Juventude, que é 3211-2223, né? 3211-2223, né? Os jovens que quiserem informações sobre os programas, né? Que quiserem visitar a Coordenadoria de Juventude podem ligar, né? E podem também passar lá para conhecer. Ok, só repete o telefone de novo. 3211-2223. 3211-2223. Exato. Ok, obrigadão pela tua presença aqui na Ideias, André. Eu que agradeço, Diogo, e queria, assim, só deixar um recado para a turma de que a gente vai abrir as inscrições do programa Juventude Cidadã, que é um programa de qualificação profissional para jovens de 16 a 24 anos, que tenham renda per capita da família de até meio salário mínimo por pessoa, né, e que não tenham tido a carteira assinada ainda. Então, ficar atento que quando a gente abrir as inscrições para a turma se inscrever e participar, a gente tem bastante vaga, tem 800 vagas. Né, Para o estado inteiro? Não, só para Rio Branco. Só para Rio Branco. Essa é um projeto da Coordenadoria? Da Coordenadoria. É um programa do governo federal, né, do Ministério do Trabalho, que vai ser executado pela Prefeitura. Correto. E provavelmente as outras prefeituras também vão estar vindo Exato, com outros programas. Exato. Sena Madureira também vai, eu sei que está, não sei se tem algumas outras prefeituras que conseguiram, mas é para o pessoal ficar atento e convidar as pessoas para participarem das nossas atividades, Circuito Jovem, Fórum da Juventude, Projeto Papeando, enfim, a gente tem muita coisa para falar depois aqui em outro momento. Verdade. Né? Aguardo o convite. Obrigado, André. Obrigado também às 22 cidades acreanas e aos jovens das 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre juventude no Acre. Até a próxima, a gente se vê. Participação, protagonismo.